Oi pessoal, tudo bem? Então preparei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre os exercícios 1 a 9 e desafio das páginas 24 e 25. Então a primeira questão era relacionada por que o Sol tem luz própria. Bom, o Sol é uma estrela formada de gases que sofrem reações nucleares. Quando estas reações nucleares ocorrem, liberam energia na forma de luz e calor. Então é super importante falar que no interior do Sol ocorrem essas reações nucleares e que são elas as responsáveis por liberarem energia na forma de luz e calor. Por isso, o Sol tem luz própria e outros planetas e satélites naturais não têm, porque eles não sofrem esses processos de reações nucleares no seu interior. O exercício 2. De que modo a luz do Sol permite que as plantas fabriquem o próprio alimento? Por que os animais não conseguem fazer isso? Então vamos lá. Então a energia luminosa do Sol é absorvida pelas folhas das plantas. O gás carbônico também é absorvido pelas folhas das plantas. E nesse processo, quando a energia do Sol e o gás carbônico é utilizado pelas células das folhas das plantas, nesse processo ela libera gás oxigênio e também ela produz o seu próprio alimento que é armazenado no interior das folhas. Mas por que os animais não conseguem fazer isso? Bom, a gente pode relembrar do experimento que a gente fez lá no início do ano. Nós vimos que as plantas têm pequenas bolinhas verdes no interior das suas células chamadas de cloroplastos. E é nesses cloroplastos que captam a energia solar e o gás carbônico e transformam a energia solar e o gás carbônico em oxigênio e no alimento para as plantas. As células dos animais não têm esses cloroplastos, então por isso eles não conseguem fabricar o seu próprio alimento. O exercício 3 nos questionava sobre a diferença entre os movimentos de rotação e translação de um planeta como a Terra e qual a duração de cada um desses movimentos. Bom, com relação à translação, a Terra gira em torno do Sol e ela dura 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. E a translação é esse processo, movimento em que o planeta Terra realiza uma volta completa em torno do Sol e que é o que a gente considera como um ano. E a rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma. E esse processo, a duração da rotação, dura 24 horas, ou seja, aquilo que a gente chama de um dia. A rotação, a Terra gira sobre si mesma, então é como se ela girasse em torno de si mesma, durando aí um dia. Então é esse processo aí que é chamado de rotação, quando a Terra gira em torno de si mesma, então provocando o fenômeno do dia e da noite. O exercício 4 nos perguntava quanto tempo levaríamos para chegar a Marte e por que nossa nave deveria ser autossuficiente. Bom, com base em algumas sondas que já foram lançadas com o objetivo de chegar a Marte, elas demoraram aproximadamente pouco mais de 6 meses para chegar até Marte. Como a distância entre os dois planetas, entre a Terra e Marte, é muito grande, a nave deveria de ser autossuficiente, pois não poderia depender da Terra. Então, autossuficiente significa que ela consegue si mesma produzir algum tipo de combustível. Então, por exemplo, essa nave poderia ter placas solares que poderiam utilizar a energia luminosa do Sol para formar energia que pudesse locomover a nave. O exercício 5 nos perguntava a diferença entre asteroides, meteoritos, estrelas cadentes e cometas. Então eu fiz essa tabelinha para a gente poder conversar um pouquinho sobre a diferença dessas três estruturas que vagam aí no sistema solar, principalmente. Então, asteroides são grandes fragmentos de rocha localizados entre Marte e Júpiter e além de Netuno. Então, os asteroides estão localizados no cinturão de asteroides e no cinturão de Kuiper, que é além de Netuno. O cinturão de asteroides está localizado entre Marte e Júpiter. Já os meteoritos são fragmentos de meteoros que atingem a superfície terrestre depois de atravessar a atmosfera. Então, meteorito é quando o meteoro que atravessou a atmosfera já atingiu a superfície da Terra. Então, são as pequenas rochas que são encontradas no solo da Terra, vindas do espaço.
As estrelas cadentes é o nome popular para meteoros, que são pequenos pedaços de asteroides que, em atrito com a atmosfera terrestre, provocam um fenômeno luminoso. Então, quando esse meteoro está atravessando a atmosfera terrestre, provoca um determinado tipo de atrito que gera luz. Então, nos dá a impressão de que são estrelas cadentes, né? Mas na verdade são meteoros, pequenos fragmentos de asteroides. E quando esses meteoros atingem a Terra, eles são chamados de atingem a superfície da Terra, eles são chamados de meteoritos. E por último, os cometas são astros de fraca luminosidade que giram em torno do Sol. Então eles têm um movimento aí de translação, de girar em torno do Sol também. Eles são formados por partículas sólidas e gelo. E à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, ele forma uma cauda no sentido oposto ao Sol, que é o gelo derretendo. Então aí o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E aqui um pequeno resumo das diferenças entre cometa, asteroide, meteoro e meteorito, tá? Então o cometa, como nós falamos, é a estrutura que é formada por partícula sólida e gelo. O asteroide, que é um grande fragmento de rocha. O meteoroide é um fragmento menor de asteroide, que quando atinge a atmosfera da Terra se transforma num meteoro, provocando um fenômeno luminoso, um rastro luminoso. E quando esse meteoro atinge a superfície da Terra, ele é chamado de meteorito. O exercício 6, a questão A, nos perguntava qual dos planetas demora mais para completar uma volta em torno do Sol. Então, vocês tinham que analisar a tabela que tinha lá na página 24 e responder essas questões aí do exercício 6. Então, o exercício A perguntava qual era o planeta que demorava mais para completar uma volta no Sol. E no caso é Netuno, que demora 164 anos para completar uma volta em torno do Sol. Então, 164 anos terrestres. O exercício 6B perguntava qual dos planetas é o mais rápido para completar sua órbita em torno do Sol. Então, é Mercúrio, que demora 88 dias para completar uma volta em torno do Sol. O exercício 6C, quanto tempo Marte leva para completar sua órbita em torno do Sol? Então, Marte demora 687 dias, ou seja, quase 2 anos terrestres para completar sua órbita, sua trajetória em torno do Sol. Então, esse é o processo aí de translação. O exercício 7. Por que a vida humana é impossível em Marte nas condições existentes hoje naquele planeta? Bom, Marte tem duas características que impedem que haja vida como nós conhecemos na atualidade nesse planeta. Então, ele tem uma atmosfera muito diferente da atmosfera da Terra. Então, a atmosfera de Marte é composta principalmente de gás carbônico, também chamada dióxido de carbono. E a concentração desse gás na atmosfera de Marte corresponde a 95%. A fração de gás do oxigênio é muito pequena, 0,13%. Então, se nós pegássemos a atmosfera de Marte e dividíssemos ela em 100 partes, 95 partes dela seriam de dióxido de carbono. E 0,13, então menos de uma parte seria composta de gás do oxigênio. A atmosfera da Terra possui aproximadamente 20% de gás do oxigênio. Então, se nós pegássemos a atmosfera da Terra e dividíssemos ela em 100 partes, 20 partes seriam de gás do oxigênio. Muito mais partes de gás oxigênio do que na atmosfera de Marte. Além disso, em Marte há uma ausência de grandes massas de água. Então, apesar de já terem verificado a presença de água em Marte, não é uma quantidade suficiente para que haja vida. Para ser possível habitar em Marte, seriam necessários grandes investimentos tecnológicos. Então, para nós podermos viver lá, nós somos seres vivos que necessitamos de água. Então, teríamos que ter um grande investimento tecnológico que pudesse produzir água ou levar água da Terra a Marte para que nós pudéssemos viver lá. O exercício 8 era uma questão mais pessoal e nos questionava quais razões nós poderíamos utilizar para convencer os mais indiferentes, né, os mais céticos, aqueles que não acreditam, sobre a necessidade de preservação da Terra como se ela fosse nossa casa. Na verdade, a Terra é a nossa casa. E nós necessitamos ter uma série de razões para convencer as pessoas de que a preservação da Terra é importante.
Dentre essas razões, nós podemos citar a diversidade de seres vivos. Então, na Terra há uma diversidade muito grande de seres vivos que não existe em qualquer outro planeta que nós conhecemos. A importância da alimentação saudável, que é diretamente relacionada com a preservação do planeta Terra. Então, se nós temos uma alimentação, um planeta saudável, nós também temos uma alimentação saudável. Nós precisamos ter qualidade do ar, da água e solo, e com isso também só ocorre através da preservação do planeta Terra. Isso diminui muito a quantidade de doenças que podem vir do meio selvagem, como por exemplo o coronavírus, que teve sua origem no meio selvagem. A importância também das cadeias alimentares. Nós estamos inseridos nas cadeias alimentares, no qual um animal, um ser vivo se alimenta do outro, e se há falta de um ser vivo nessa cadeia, os outros também são prejudicados. E também os ciclos dos elementos químicos, né, a volta, a reciclagem dos elementos químicos que depois são reaproveitados por outros seres vivos. Nós vamos ver mais adiante aí, no nosso estudo durante o ano aí, na disciplina de ciências do 6º ano. Então, todas essas razões são importantes para que geram necessidade de preservação da Terra. Tá? A questão 9 perguntava sobre alguns casos que são relacionados a extraterrestres e OVNIs, e, enfim, coisas que causam muita curiosidade para as pessoas e que acabam gerando muitas vezes fake news, que na verdade ninguém sabe ao certo se são reais ou não. Então ele nos pediu para pesquisar sobre o caso Roswell, a Área 51 e a Cidade Perdida de Atlântida, tá? Que são questões aí que geram muita curiosidade nas pessoas e ninguém sabe ao certo se são reais ou não, né? Mas geram muita especulação. Então, o caso Roswell, que aconteceu nos Estados Unidos, é um dos casos de ufologia, de extraterrestres, mais importantes. Foram encontrados destroços em uma região dos Estados Unidos em julho de 1947, que foram ligados a ETs, extraterrestres, por algumas pessoas, gerando muitas discussões sobre o tema. Então, nunca ficou certo se esses destroços encontrados nessa região aí dos Estados Unidos eram de fato de uma nave alienígena ou não. Então, até hoje se discute sobre isso e tentam descobrir a realidade dos fatos. A Área 51 dos Estados Unidos é uma região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. Ninguém sabe o que é feito nesse local, além do acesso às proximidades ser extremamente rígido. Então isso acaba gerando muito mais especulação, já que ninguém pode ir até o local nem chegar muito próximo. Muitas teorias da conspiração surgiram por causa disso, principalmente com relação a ETs. Então muita gente acredita que nessa Área 51 estejam escondidos naves de ETs, enfim. Mas é tudo especulação, ninguém sabe ao certo o que é real. E a Cidade Perdida de Atlântida é uma lenda sobre uma ilha fantástica que desapareceu sobre as águas do oceano e ninguém sabe onde poderia estar localizada. Então também já foram criados muitos filmes, enfim, relacionados à ficção sobre essa Cidade Perdida de Atlântida e ninguém sabe ao certo o que é lenda ou o que é real. Então, nesses sites aí tem mais informações sobre esses casos aí, se vocês quiserem quiserem ler. Então, nós temos sempre boas fontes, como o site da Super Interessante e da BBC, tá? E por último, o nosso desafio era sobre quais cientistas e suas obras seus familiares conhecem, bem como qual foi a maior descoberta científica de todos os tempos que vocês acreditam ser a mais importante. Tá? Então essa era uma questão pessoal para vocês conversarem com seus familiares e não tem questão certa ou errada. Então aí vai da opinião de cada um, do que faz mais sentido na sua vida ou não. Mas muitos podem dizer que foi o computador, com relação à maior descoberta científica de todos os tempos, ou, por exemplo, Albert Einstein, a teoria da relatividade, como as obras e cientistas mais importantes. Mas aí teriam inúmeros que a gente pode citar, e de diferentes áreas da ciência, da física, da biologia, da medicina, que são importantes nas suas áreas e que descobriram coisas muito, muito importantes
e que refletem nas nossas atitudes e nas coisas que nós temos hoje em dia e utilizamos e praticamente quase não vivemos sem. Então, pessoal, é isso. Eu quero que vocês corrijam então os exercícios de vocês com base nos comentários deste vídeo, tá? Após o retorno das aulas, eu vou verificar se todos corrigiram suas atividades. Então, nesse momento, não precisa me mandar a foto, mas eu quero que vocês façam a correção, para a gente poder dar andamento aí no conteúdo também, ok? Então, qualquer dúvida, me escrevam, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail. Tudo bem? Até a próxima!